Vocês acreditam que chegou o dia da gente conversar sobre os melhores livros de 2020? Eu não acredito. Então, olá, minha gente, como vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre os melhores livros de 2020 e vamos fazer aquela nossa tag clássica que eu sempre faço todo ano, que é o Oscar literário, que é um jeito que eu separei para falar sobre os melhores livros para vocês, sem me tornar um pouco repetitiva, porque, assim, quem me acompanha lá no Instagram provavelmente já vai saber os livros que eu vou mencionar aqui. Se você é novo por aqui e não sabe do que eu tô falando, eu vou explicar para vocês. Todo ano eu separo os melhores livros de 2020 separados em categorias, que é o Oscar literário. O Oscar literário é uma tag mais antiga já, que faz um tempo já que eu tô respondendo ela todo ano, e eu separo livros que eu li em 2020 em cada categoria. Eu tento não repetir os livros, então eu separo um livro para cada pergunta, e não vai ser diferente esse ano. Eu vou deixar as perguntas no box de descrição para caso vocês tenham interesse em fazer, ou mesmo acompanhar enquanto eu faço aqui com vocês e falo com vocês. Eu vou deixar as perguntas no box da descrição, tá bem? Então, antes de mais nada, roda a vinheta. audiomarco.com. Lembrando que todos os livros que tiverem resenha eu vou deixar ou no card aqui em cima ou no box da descrição, porque aqui no card só cabem 5, então eu vou deixar todos os links no box da descrição também. Então vamos começar com a primeira pergunta, que é: o melhor final de livro? Que o melhor final de livro foi Até o Fim, do Harlan Coben. Eu gostei muito do final desse livro. É um livro que, já falei aqui inúmeras vezes, eu não dava muita coisa por ele. Eu achava que ia ser um livro bom, mas eu não achava que eu ia gostar tanto do livro, e me surpreendeu demais, e eu acabei gostando muito. E o final desse livro foi um final que me surpreendeu demais. Eu não esperava o final do livro. Então, por isso que eu estou falando aqui pra vocês, apesar de que outros livros também em 2020 teve um plot twist e explodiu minha cabeça num jeito absurdo. Mas como não estava esperando que eu fosse gostar tanto desse livro, eu vou falar este livro aqui nessa categoria, porque eu realmente não estava esperando muita coisa sobre ele e acabou me surpreendendo muito. Então, o melhor final de livro de 2020 pra mim foi o Até o Fim. A segunda pergunta é: o melhor título de livro do ano? Então, gente, eu acho que vocês já sabem ou não. Eu já falei desse livro inúmeras vezes e já falei inúmeras vezes que eu amava o título deste livro, que é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. É um título enorme, eu sei, e às vezes dá um pouco de preguiça de falar tudo isso, mas é um título lindo. Sério, não, sério, é literalmente um poema. O título do livro é um poema, é lindo, lindo. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Gente, que título lindo, lindíssimo. É um livro que me surpreendeu em vários quesitos, que pra começar eu saio muito da minha zona de conforto lendo esse livro. Por quê? Porque é um romance. E vocês já me conhecem, eu não gosto muito de romance. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de um crime policial, uma fantasia, sabe? Esses romances meio água com açúcar, meio fantasioso, eu não gosto muito. Vocês já sabem o meu estilo de livro, vocês já sabem o meu gosto. Então, foi uma zona de conforto aí que eu saí em 2020. Eu não podia estar mais feliz de ter saído da minha zona de conforto e lido esse livro, porque assim, é um romance? É um romance. Só que é um romance real, com situações reais, com pessoas reais e problemas reais, e não é um romance idealizado, o que eu gostei muito no livro. Então é um romance real, incrível, incrível, sensível, bonito. E assim, o livro inteiro é narrado de um jeito muito bonito. A escrita do Marçal Aquino é muito bonita. Parece que eu tô lendo um poema no livro inteiro. É muito lindo esse livro, e esse título é a coisa mais linda do mundo. Não, sério, eu acho que é um dos títulos mais bonitos
que eu tenho na minha estante. Eu acho esse título lindo demais, lindo demais. E claro que também tem resenha, vai estar aqui embaixo pra vocês verem. Assim como o livro Até o Fim também tem resenha, tá? Já falei pra vocês, vou deixar tudo no link da descrição. Próxima categoria, melhor mundo ou ambiente criado. Tem vários livros que eu li esse ano, no caso, o ano passado, tô bem louca já, que eu li em 2020, que tiveram, assim, os ambientes criados e os mundos criados incríveis, eu não tenho nem o que falar, só que teve um universo criado que eu não podia não falar ele. Sandman. Eu não fiz resenha das HQs do Sandman, na verdade eu peguei apenas uma HQ aqui pra ilustrar pra vocês, mas o universo todo do Sandman é fantástico. E me acompanhou lá no meu Instagram, viu eu lendo as HQs do Sandman e comentando com vocês. E também eu falei sobre essas HQs nas minhas maratonas literárias que eu fiz durante 2020. E esse era um projetinho que eu tinha para 2020, que foi acabar as HQs de Sandman, o que eu consegui. Então eu finalizei todas as HQs em 2020. O universo todo que o Neil Gaiman queria aqui é fantástico e eu não tinha como não favoritar o Sandman nessa categoria. Eu não tenho vídeo falando apenas sobre o Sandman. Então eu vou deixar aqui embaixo nos comentários os vídeos de maratona literária, onde eu falo um pouquinho mais sobre eles, porque eu acabei lendo eles na minha maratona literária, tá? Mas assim, o universo disso aqui é fantástico, fantástico, e vai virar série. Não sei quando, assim, eu tô vendo assim os bastidores, eu tô acompanhando as notícias de bastidores, mas assim, eu tô muito ansiosa pra que isso vire série. E faz tempo que tá especulando que vai virar série e agora parece que vai, então assim, eu tô muito curiosa, muito ansiosa pra ver como é que vai ser essa criação desse universo na TV. Tô bem ansiosa mesmo, e Sandman é uma puta história. Próxima categoria, a melhor arte da capa. E vocês vão se surpreender com o livro que eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou explicar o porquê que eu gosto tanto da arte da capa desse livro. Eu vou falar O Fim, da Fernanda Torres, é um livro que eu li lá no começo de fevereiro, e também foi um livro que eu saí da zona de conforto, é um livro mais de romance, de experiências reais, de histórias reais, quer dizer, não são histórias reais, mas são dramas reais. E é um livro da Fernanda Torres. Eu simplesmente fiquei apaixonada pela escrita da Fernanda Torres. Assim, eu gosto muito da capa desse livro, porque é um livro sobre idas e vindas e sobre finais, né? Porque temos aqui o nome do livro é Fim, né? Que a história passa no Rio de Janeiro. Então a gente vê essa areia com as pessoas vistas de cima, e quando você vai chegando perto, no caso de cada família, de cada pessoa, de cada amigo que a gente conhece aqui nesse livro, a gente vê a podridão de cada um e as questões de cada um e os caráteres de cada um. Então eu gosto muito dessa capa porque é meio uma metáfora de como que a gente vê as coisas de cima, é tudo calmo e tudo tranquilo, e quando a gente vai chegando mais perto a gente sabe que não é bem assim. Então eu gosto muito dessa capa. Ah, eu viajei aqui. Devaneios de uma Pisciana. Conhece? Então assim, eu amo essa capa e eu acho que faz todo sentido pra mim com a história e eu gosto muito dela. Agora vamos para o personagem coadjuvante feminino. Eu preciso falar pra vocês a senhorita Carnaby, ou Carnaby, como você quiser pronunciar, dos Trabalhos de Hércules, aqui do livrinho da Agatha Christie. Esse livro nós lemos em dezembro, que foi o último livro do ano, da meta literária. Então temos aqui os Trabalhos de Hércules, e é claro que eu tinha que falar livros da Agatha Christie aqui pra vocês, porque, gente, eu amo a Agatha Christie, leio bastante livros dela, inclusive já saiu o vídeo da nova meta literária, então se você ainda não viu, vai estar aqui em cima pra você ver, e no box de descrição também, junto com a minha playlist de livros da Agatha. Eu tenho uma playlist aqui no YouTube com todos os livros que eu li da Agatha Christie. Eu fiz resenha de todos os livros, então se você tem interesse em Agatha Christie, vai dar uma olhadinha lá na minha playlist de resenhas da Agatha, porque assim, tá bem completinho. Eu já li mais de 10 livros, tem bastante resenha e vou ler mais esse ano. Então aqui sim, já se inscreve no canal pra não perder. Mas a minha personagem favorita coadjuvante é a senhorita Carnaby deste livrinho aqui, o que foi uma coisa muito surpreendente,
porque esse livro foi bem diferente de todos os livros que eu já li da Agatha, porque são 12 casos aqui nesse livro. Agatha, a gente se concentra em apenas um caso e resolve esse caso até o final. E neste são 12. Se você quiser saber mais sobre ele, vai dar uma olhadinha na resenha, mas a Senhorita Carnaby foi uma das minhas favoritas e que me prendeu desde o começo. Inclusive na resenha eu falei mais sobre isso, porque numa história onde a gente tem 12 casos, a gente não consegue se apegar muito a personagens secundários. E foi um pouco diferente com a Senhorita Carnaby, porque eu me apeguei muito nela desde o começo, então por isso que eu tive que favoritar ela aqui nessa categoria. Agora vamos para o melhor personagem masculino coadjuvante. Vamos de polêmica, mas enfim. Hoje eu tive que falar sobre os Animais Fantásticos e onde habitam. Já falei sobre isso aqui com vocês, já falei sobre a polêmica da J.K. Rowling, já falei sobre a minha decisão de não continuar consumindo os livros da J.K. Rowling e todas as produções que ela fizer, enfim. Se você quiser saber mais sobre essa questão de polêmica e o porquê que eu resolvi tudo isso, vai dar uma olhadinha na resenha dos Animais Fantásticos de onde habitam, vai dar no box de descrição ou aqui em cima, eu acho mais provável no box de descrição. Já falei, confere lá o box de descrição que vai estar tudo. E assim, eu acabei lendo esse livro em 2020, então eu não tinha como não falar aqui pra vocês, porque o Jacob é um personagem que eu acho que todo mundo gosta dele, principalmente nos filmes. Ele é a coisa mais maravilhosa, assim, muito fofo, maravilhoso, incrível, engraçado. Então é um personagem coadjuvante que rouba a cena e eu não podia não falar ele aqui nessa categoria, o Jacob de Animais Fantásticos. Protagonista feminina. Eu acho que eu não tenho nem o que falar sobre isso. Mallory. É literalmente o nome do livro, é a principal personagem. Mallory. Essa mulher é incrível e finalmente tivemos a continuação de Caixa de Pássaros. Tem resenha desse livro também, foi um pequeno surto que eu tive durante o ano, porque esse livro não estava na minha meta literária e foi anunciado que ia ser lançado aqui no Brasil, e aí foi um surto coletivo, eu tive que comprar esse livro, li na semana seguinte, já fiz resenha pra vocês, então assim, vou deixar tudo no box da descrição. Estou falando isso porque sempre tem alguém que pergunta, onde é que tá o vídeo? Gente, tá no box de descrição. Tudo vai estar no box de descrição. Inclusive a resenha de Mallory junto com o outro vídeo que eu fiz também com Caixa de Pássaros. Eu já fiz resenhas sobre o Caixa de Pássaros e já fiz comparação do filme com o livro, que vai estar tudo na descrição. Mallory eu li esse ano e foi um pequeno surto de livro, porque assim, foi a sequência que a gente não sabia que precisava e tá aqui. No começo, quando eu vi que ia anunciar, eu achei que era lançado só pra fazer dinheiro. Então assim, se foi lançado só pra fazer dinheiro, eu não sei. Mas ainda bem que o livro é bom. Cara, a Mallory é fantástica. Essa personagem é uma mulher incrível, forte, guerreira, mãe, tudo. Nossa, essa mulher é incrível e é uma protagonista foda. Foda, assim. E agora eu não vejo mais a Mallory sem ver a Sandra Bullock. E eu acho que a Sandra Bullock conseguiu pegar toda essa essência da Mallory. E, cara, tudo pra mim este livro. Inclusive já tem os direitos comprados pela Netflix, tá? A Netflix já está organizando tudo pra fazer a sequência de Caixa de Pássaros e lançar o Mallory também na plataforma deles. Então eu não sei como é que eles vão fazer este filme, porque eles mudaram algumas coisas, né, Eles mudaram algumas coisas no filme, então eu não sei como é que eles vão fazer. E eu também não sei como eles vão fazer uma questão aqui que foi um dos maiores twists desse livro, lá no final que a gente fica sabendo o que aconteceu durante a história. A gente acompanha as ideias da Mallory e as ideias dos filhos. Então quando a gente fica sabendo o que aconteceu durante toda essa história, lá no final, é um plot twist assim, meio grande. Porque no filme a gente vai ver o que tá acontecendo com as pessoas. E aqui a gente não tem isso, porque a gente só acompanha o pensamento das pessoas, né? Então eu não sei como é que eles vão fazer, mas eu estou muito curiosa. Mas assim, personagem feminina, protagonista feminina, eu não podia deixar de falar de Mallory, porque ela é fantástica. Protagonista masculino. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês, porque eu não tenho o livro físico, eu só tenho o e-book dele, que é o Estou Pensando em Acabar com Tudo,
o Jake é o protagonista da história. Apesar da narradora principal ser a namorada do Jake, no final a gente entende o porquê que o Jake é o protagonista da história. Então assim, eu não podia deixar de falar sobre este livro, porque esse livro foi o outro surto coletivo que eu tive junto com Mallory. Os dois livros foram os que eu não estava esperando ler esse ano, e eu acabei lendo, e esse livro aqui, cara, mexeu num negócio comigo assim, foi um surto coletivo que vocês não têm ideia. Eu já fiz resenha sobre ele e sobre o filme. O filme, vocês ignorem, tá bom? O filme não é bom, eu não gostei do filme, não tem nada a ver com o livro. Já estou aqui poupando vocês aqui agora, mas se vocês quiserem saber o porquê que eu não gostei do filme, dá uma olhadinha na resenha que eu falo um pouco mais sobre o filme. Mas o livro é fantástico e assim, é uma coisa que você não consegue parar de ler. Você não consegue parar de ler, você lê assim, cara. Além de ser extremamente assustador em alguns momentos, no quesito perturbador, ele não é de terror, tá? O livro não é de terror, mas ele é perturbado e é bizarro. E aí você se dá conta que você pensa igual, às vezes. Pelo menos eu penso. Então, assim, eu pensei igual muitas vezes a namorada do Jake, então eu fiquei um pouco perturbada da cabeça e fiquei me questionando no final do livro, falando, meu Deus, eu acho que eu tenho algum tipo de distúrbio, porque não é possível. Mas enfim, tirando essa questão, o Jake é fantástico e no final do livro nós entendemos o porquê que ele é o protagonista dessa história e não a narradora da história, que é a namorada dele, tá bom? Não vou falar mais nada porque vai ser spoiler, mas se você quiser saber as minhas questões sobre o livro e o filme, vai dar uma olhadinha na resenha. A resenha, no final do vídeo, tem spoilers, mas não se preocupem, porque quando eu falo os spoilers, eu aviso antes que eu vou falar, tá bem? Então não se preocupem, ninguém vai ser pego de surpresa. Já confere lá o vídeo. Próxima categoria, que é o autor do ano, eu vou ter que deixar aqui também porque eu não tenho as HQs físicas, mas eu precisei falar sobre o Robert Kirkman, que é o autor de The Walking Dead. Eu também tava com esse projeto, como eu falei pra vocês em Sandman, que eu queria acabar de ler o Sandman e o The Walking Dead em 2020, e conseguimos. Li muita HQ de The Walking Dead, finalizei The Walking Dead, e eu não tinha como não favoritar o Robert Kirkman aqui, porque foi o autor que eu mais li, porque, gente, eu li mais de 100 HQs deles esse ano, e eu amo muito The Walking Dead, eu gosto muito dessa história, eu acompanho a série, acompanho os derivados da série, então Fear the Walking Dead eu acompanho também, entre outros, enfim. Eu gosto muito desse universo de zumbi, eu sempre gostei. E não tinha como eu não favoritar o Robert Kirkman aqui, porque realmente ele é incrível e a história é muito boa. E foi o autor que eu mais li e foi o autor que eu mais consumi. E eu gostei muito do final da série inteira, da saga inteira. Então fica aí a minha menção honrosa pro autor do ano, Robert Kirkman. E a última categoria, mas não menos importante, o melhor livro do ano. O melhor livro do ano, essa categoria pra mim, de melhor livro do ano, engloba todas as outras categorias. Então assim, o melhor livro do ano tem uma das melhores capas, tem um dos melhores nomes, tem os melhores personagens, tem os melhores finais. Essa última categoria de melhor livro do ano engloba todas as outras. Quem me acompanha no Instagram já sabe qual é esse livro, porque eu falei que assim que eu terminei esse livro, eu falei, esse foi o melhor livro de 2020 que eu li. Ponto. Só que eu quero saber se vocês sabem. Eu vou dar sim. Vocês já sabem o que eu tô falando? Caso vocês não saibam, eu vou falar agora. O melhor livro de 2020, pra mim, A Paciente Silenciosa. Tem um marcador aqui porque a minha mãe tá lendo. Então, eu falei, pelo amor de Deus, lê esse livro aqui, lê esse livro aqui, leia esse livro. Porque eu preguei a palavra de A Paciente Silenciosa pra todo mundo. Então, ela resolveu ler o livro. Então, por isso que tá com o marcador. Mas, então, Paciente Silenciosa, o melhor livro de 2020. Sério, sério. Eu surtei completamente com esse livro. Foi um livro surtado. Eu vou deixar a resenha aqui em cima e no box de descrição. Essa eu vou deixar aqui em cima porque, assim,
você pode ir direto daqui, cara, porque merece, sabe? Porque esse livro é fantástico, fantástico, fantástico. Inclusive, tem algumas coincidências que rolaram aqui nesse livro com a minha vida pessoal que eu fiquei um pouco assustada, sabe? Eu fiquei um pouco assustada, eu fiquei pensando que realmente eu acho que eu tenho algum distúrbio mesmo. Porque primeiro eu me identifico com alguns pensamentos lá da namorada do Jake, e eu estou pensando em acabar com tudo, e depois eu me identifico aqui alguns pensamentos da Alicia. Aí eu falei, puta merda, eu tô bem fodida, né? Mas aí fica o questionamento, né, se eu tenho esse distúrbio ou não. Eu acho que eu tenho algum tipo de parafuso a menos, porque eu fiquei um pouco preocupada. Só que esse livro é fantástico, fantástico. É um dos maiores plot twists que eu já li. Quando você se dá conta do que tá acontecendo aqui nesse livro, meu Deus do céu, é um completo surto. De verdade, é surto. Só surto. A narrativa é incrível, tem passagens maravilhosas. É um livro que vai tratar muito sobre a questão da terapia também. Então, assim, é fantástico o livro, fantástico. E foi o meu completo surto de 2020. E os direitos pro cinema também já foram comprados, então eu não sei quem que vai fazer o filme. Eu não sei ainda se vai virar filme de fato, porque aquela coisa, os direitos são comprados, mas até sair o filme... Essa questão, por enquanto, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, é todo mistério. Se vocês souberem algum update da questão do filme, se vai virar filme, se vai virar série, se vai virar, sei lá, algum outro veículo de mídia, vocês me deixam aqui embaixo que eu vou realmente adorar saber. Mas assim, o melhor livro de 2020. A Paciente Silenciosa. Se você gosta de um thriller, se você gosta de um suspense, nossa, livraço, livraço. E é isso, gente, esses foram os Oscars literários de 2020, os melhores livros de 2020 que eu li. Como vocês sabem, não necessariamente os livros do Oscar literário são os livros que foram lançados no ano, né? São os livros que eu li em 2020, então por isso que tem livros de todas as épocas de ano aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para não perder as próximas resenhas de livros, porque com essa nova meta literária que temos aqui no canal, vai ter resenha de muito livro incrível. E assim, você não vai querer perder nada. Então já se inscreve aqui no canal. Me deixa aqui embaixo nos comentários quais foram os livros favoritos de vocês. Se vocês quiserem responder também essa tag, eu vou deixar as perguntas aqui embaixo pra vocês. Aí responde aqui nos comentários pra mim também, que eu vou adorar saber e receber indicação de livros pra vocês. Eu sempre tô colocando as suas indicações na minha lista, eu só não consigo comprar tudo de uma vez, então tem que ir aos poucos. Pode me indicar os livros, que eu amo receber indicação de livro, que eu vou colocando na minha lista, e aí quando eu conseguir, eu vou comprando e vou lendo. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!